Olá, olá, senhores e senhoritas, tudo bem com vocês? Espero que sim. O objetivo da aula de hoje é dar continuidade à análise do romance Quincas Borba. Quincas Borba é um personagem que se encontra em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Memórias Póstumas de Brás Cubas foi publicado em 1881 e Quincas Borba 10 anos depois. E eu até comentei que existe uma espécie de crossover entre essas duas obras, porque Quincas Borba, o filósofo, é amigo de Brás Cubas, daquele outro livro que nós analisamos durante as últimas aulas, inclusive com a apresentação de alguns trechos. E nesta obra, Quincas Borba, conta-se um pouco da história desse filósofo chamado Quincas Borba, que se torna rico depois de receber uma herança de um tio seu e que envelhece e durante a sua velhice se vê debilitado, tanto fisicamente quanto psicologicamente falando. Ele é acometido de alguns distúrbios psicológicos, um médico que o atende, o diagnostica, inclusive, com alguns traços de insanidade mental, e surge então um personagem disposto a cuidar de Quincas Borba, o filósofo. Esse personagem é Rubião. O título da obra é Quincas Borba, mas a obra toda gira mais em torno da vida de Rubião do que do filósofo Quincas Borba. Como eu disse a vocês durante a última aula, esse filósofo, prestes a morrer, assina um testamento deixando toda a sua herança para o seu cuidador, aquele que lhe prestou serviços durante os últimos momentos de sua vida, que é quem? Rubião, mas com a condição de que esse Rubião era professor, abandonou sua carreira como professor a fim de cuidar de Quincas Borba por conta de interesse, porque acreditava que Quincas Borba lhe deixaria pelo menos uma partezinha da sua herança, e Quincas Borba lhe deixa tudo, né? Então a história gira mais em torno desse Rubião que recebe essa herança, como eu estava dizendo, com a condição de que tomasse conta do cachorro de Quincas Borba, filósofo, que se chama também Quincas Borba. Então existe até um debate a respeito do motivo desse título, né? Ao final, inclusive, da obra, o narrador coloca isso. O título da obra é por conta do filósofo Quincas Borba ou do cachorro Quincas Borba. Afinal de contas, Rubião terá de cuidar do cachorro do falecido filósofo a fim de manter a sua herança, né, dentro dos padrões pré-estabelecidos pelo filósofo. Então, a história gira em torno desse Rubião. O que é importante destacar a respeito da vida dele? Ele fica rico, né? Ele era um homem pobre e fica rico por conta dessa herança, decide se mudar da sua cidade de Barbacena, em Minas Gerais, para o Rio de Janeiro, capital do Brasil, à época. E durante a viagem de Barbacena para o Rio de Janeiro, ele conhece um casal que se tornará próximo dele de Rubião, enquanto ele viver no Rio de Janeiro. Esse casal se chama Cristiano e Sofia Palha. Esse é o sobrenome deles, Palha. Cristiano Palha e Sofia Palha. São um casal que, durante a viagem de Rubião para o Rio de Janeiro, se aproxima de Rubião, eles começam a conversar, Rubião fala que havia acabado de se tornar um homem rico, e Cristiano Palha, então, já olha para Rubião com um olhar diferenciado. E Rubião se apaixona por Sofia, que é a esposa de Cristiano Palha. E isso será levado em conta por Cristiano Palha, por quê? Porque ele explorará, de certa forma, sua esposa e também o próprio Rubião e a paixão do Rubião pela Sofia, a fim de extorquir de forma sutil parte dos bens de Rubião. Então, esse Cristiano Palha administrava algumas empresas, era um homem que vivia de certos negócios que fazia, e no início da narrativa, então, com a amizade que se inicia entre ele, a amizade entre aspas, né? Uma amizade sempre pautada por interesses escusos. Ele se aproxima então de Rubião e pede dinheiro emprestado a Rubião, Rubião entrega o dinheiro de bom grado a esse Cristiano, diz a Cristiano que ele não precisa devolver aquilo que ele toma emprestado de Rubião, afinal de contas Rubião era um homem muito rico, e Cristiano Palha então fará essa aproximação entre ele e Rubião, essa amizade, esse laço que se cria entre ele e Rubião, valer
para os seus próprios negócios, para os seus próprios interesses, né? Ele ficará sabendo da tentativa de Rubião de conquistar Sofia, que era sua esposa, e não fará nada, porque ele dependia de Rubião para manter os seus negócios ativos, devia dinheiro ele passa a dever dinheiro a Rubião ao longo da narrativa. Então é uma história toda perpassada por vários interesses, por relações humanas que são apresentadas, como Machado de Assis faz muito bem, vocês já sabem disso, em sua faceta mais degradante, eu diria, né? E a história, então, gira em torno, mais ou menos, desse triângulo amoroso. Triângulo amoroso, entre aspas, porque não chega a se consumar o adultério de Sofia com Rubião. Sofia não gosta de Rubião. Sofia se sente atraída por um outro homem, por um outro personagem. O narrador não deixa claro se ela se envolve com esse outro personagem ou não. O fato é que ela rejeita Rubião, mas ao mesmo tempo tenta mantê-lo próximo a si pelo fato de o marido dela depender financeiramente, pelo menos no início da narrativa, de Rubião. Ok? O que é que vai acontecer, pessoal? Para a gente resumir essa história, essa trama, depois se vocês quiserem complementar lendo o livro, fazendo pesquisas a respeito da obra, de resumos, enfim, façam isso. Mas para encurtar a minha fala, ao longo da narrativa, Rubião também será acometido de loucura. Ou seja, Quincas Borba, o filósofo, morre louco. E Rubião, igualmente, vai padecer do mesmo fim que aquele que lhe deixou a herança, né? E o desfecho da vida de Rubião será um desfecho trágico. Ele fica louco, Cristiano Palha decide interná-lo num hospital, que é uma espécie de hospício também, onde ele é tratado, mas ele foge desse hospital, né? Isso ao final da narrativa já, né? Existem vários outros personagens que compõem esse enredo, que é um enredo complexo, sempre com aquela denúncia, com aquela crítica que Machado de Assis faz às instituições sociais, à organização social, política do Brasil dessa época, né? Mas voltando à narrativa, Rubião então é internado nesse hospital, ele decide, louco, fugir desse hospital e ele volta então para sua cidade de origem, que é Barbacena. Gustavo, como é que ele enlouquece? Ele passa a acreditar, senhores e senhoritas, que ele era o próprio Napoleão III, ou Luiz Napoleão, que é o sobrinho de Napoleão Bonaparte. E ele assume para si essa identidade, então, de Napoleão III. Ele realmente, sobretudo quando a loucura, a insanidade dele fica mais latente, ele realmente acredita ser Napoleão III, e por isso, então, é que Cristiano Palha e outras pessoas próximas a Rubião decidem interná-lo nesse hospício, mas ele foge desse hospício, volta para Barbacena, em Minas Gerais, e lá, então, ele vai morrer como um indigente, pobre, empobrecido, até porque Cristiano Palha havia tirado de Rubião boa parte daquilo que era de propriedade de Rubião. E a história de Rubião vai se encerrar assim, portanto, com Rubião morto na rua, né? Ele morre depois de alguns dias sem comer, de alguns dias passados ao relento, né? Sem estar em casa, sem se alimentar corretamente, e louco. É importante destacar isso, a loucura, a insanidade mental é um dos temas que fascinam Machado de Assis. Ele retrata isso muito bem nessa obra chamada Quincas Borba, né? E esse é o trecho, inclusive, que eu selecionei para a leitura dessa aula, dessa videoaula que eu trago aqui para vocês. É o relato da morte de Quincas Borba depois de muitas reviravoltas em sua vida, ok? A morte, perdão, não de Quincas Borba, mas de Rubião. Depois de muitas reviravoltas, Rubião morre e o cachorro Quincas Borba morre também. Então, esse é o desfecho do livro. Aqui estão os 2 últimos capítulos da obra que eu selecionei para esta aula. Vocês vão responder a algumas questões que eu coloquei já no Schools à base do que nós conversamos sobre Quincas Borba. Tudo bem? Então, atenção a essa leitura. Poucos dias depois, morreu o Rubião. Não morreu súbdito ou súdito, nem vencido.
antes de principiar a agonia, que foi curta, pôs a coroa na cabeça. Uma coroa que não era ao menos um chapéu velho ou uma bacia, onde os espectadores palpassem a ilusão. Ele acreditava que era Napoleão III, lembrem-se disso. Não, senhor. Ele pegou em nada, levantou nada e cingiu nada, como se fizesse mais ou menos esse movimento. Só ele via a insígnia imperial, pesada de ouro, rútila de brilhantes e outras pedras preciosas. O esforço que fizera para erguer meio corpo não durou muito. O corpo caiu outra vez. O rosto conservou porventura uma expressão gloriosa. Ele estava morrendo, mas estava morrendo acreditando que era o imperador da França. Guardem a minha coroa, murmurou ao vencedor e não terminou. Ele provavelmente diria ao vencedor as batatas, que é uma expressão daquela filosofia do filósofo Quincas Borba, Humanitas, lembram-se dessa filosofia, dessa teoria de Quincas Borba? Ao vencedor as batatas. Quando Rubião fica louco, ele, além de acreditar que é um imperador francês, repete essa expressão várias vezes, né, em contextos em que ela não necessariamente cabe, ao vencedor as batatas, ao vencedor as batatas, etc. E o narrador, então, diz o seguinte: a cara ficou séria, porque a morte é séria. 2 minutos ou 2 minutos de agonia, um trejeito horrível, e estava assinada, a abdicação ao trono, né? Porque ele acreditava que era Napoleão III. Mas, na verdade, ele estava abdicando da vida. Ele morre. E o último parágrafo é o seguinte: queria dizer aqui o fim do Quincas Borba, o Quincas Borba cachorro, que adoeceu também, ganiu infinitamente, fugiu desvairado em busca do dono e amanheceu morto na rua 3 dias depois. É importante destacar, pessoal, que Quincas Borba, o cachorro, o Quincas Dog, é talvez o único ser fiel a Rubião ao longo de toda a narrativa. Quando Rubião fica louco e volta para Barbacena, ele volta com Quincas Borba, o cachorro, e ao perambular pelas ruas de Barbacena, né, sem um lugar para dormir, sem se alimentar direito, o cachorro o acompanha em todos esses momentos. Morre Rubião e o Quincas Borba cachorro, 3 dias depois, morre também. Ok? Mas vendo a morte do cão narrada em capítulo especial, é provável que me pergunte se o seu defunto homônimo, o Quincas Borba filósofo, é que dá título ao livro. E por que antes um que outro? Questão prenhe de questões que nos levariam longe, levaria muito tempo discutir isso, né? O título da obra é uma referência ao cachorro ou uma referência ao filósofo? Percebam que o cachorro e o filósofo são equiparados, pessoal, nessa narrativa. Eles recebem o mesmo nome, eles têm a mesma identidade, digamos assim, né? Seria talvez uma forma de Machado de Assis dizer que a filosofia humana é equiparada à irracionalidade de um animal como o cachorro? Uma questão profunda, né? Muito pano para manga aí. Eia, chora os dois ou os dois recentes mortos, se tens lágrimas. É o narrador dialogando novamente com o leitor, né? Chora os dois recentes mortos, o cachorro e o Rubião, se tens lágrimas. Se só tens riso, ri-te. Se você achou isso engraçado, ria então disso. É a mesma coisa. O cruzeiro, que a linda Sofia não quis fitar, como lhe pedia Rubião, está assado, está muito alto, para não discernir os risos e as lágrimas dos homens. Essa referência ao cruzeiro, pessoal, é uma referência que está relacionada ao momento da narrativa em que Rubião, tentando seduzir Sofia, diz a Sofia que determinada noite, quando eles se encontram na casa de Sofia, ela olhe para o céu e veja a estrela do cruzeiro, né? E ele diz a ela que naquela mesma noite ele olharia para aquela estrela do cruzeiro e ele pede a Sofia para que ela olhe também naquela noite, antes de dormir, para aquela estrela, a fim de que os dois interajam por meio daquele olhar, né? Então é Rubião sendo romântico, mas sendo romântico para tentar seduzir a mulher casada com o seu suposto amigo, né? É Machado de Assis criticando aí certos princípios do romantismo, né? Mas o que eu quero dizer é que essa referência ao cruzeiro está relacionada a essa passagem da narrativa, né?
E o narrador resgata isso. O cruzeiro, que a linda Sofia não quis fitar, como lhe pedia Rubião, porque ela se nega, né, porque ela não gostava de Rubião, a olhar para aquele cruzeiro, a luz, a estrela representativa do cruzeiro, está relacionada a essa passagem, né? E é isso que o narrador resgata aqui, como eu disse. Então, está muito alto o cruzeiro para não discernir os risos e as lágrimas dos homens. Ou seja, tanto o riso quanto a lágrima, a alegria, a tristeza é indiferente para aquilo que está acima do mundo material dos homens, não é? Que no caso é o cruzeiro, ou a estrela, ou representativa do cruzeiro. Tudo bem? Galerinha, espero ter sido esclarecedor essa aula. Se não tiver sido, guardem as perguntas de vocês para a próxima, tudo bem? E não deixem de fazer a tarefa de casa que eu postei no Schools e está no roteiro de vocês também, ok? Serão 3 questões de múltipla escolha baseadas em Quincas Borba. Qualquer dúvida que houver, não hesitem em me contatar. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que leiam essas obras de Machado de Assis e até a próxima aula. Beijos!